Oi, pessoal, bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o meu convite para esse nosso bate-papo virtual. Nós vamos tratar aqui da TI e a nova realidade do mercado em função dessa pandemia que nos faz todos ficarmos em casa. Muito obrigado pela presença, meus amigos César Augusto dos Santos, da CIO da Claro, Eduardo Berti, superintendente de infraestrutura e operações da XP Investimentos, o Ricardo Redensky, diretor de infraestrutura e cybersecurity da D3, o Rodrigo Molinari, gerente executivo de tecnologia do Banco do Brasil, e o Valdemar Ruggiero Júnior, diretor de infraestrutura de TI do Bradesco. E eu queria saber de vocês, numa primeira rodada, cada um vai falar um pouquinho, eu queria saber se a crise provocada pela pandemia acelerou ou atrasou de alguma forma o processo de transformação digital nas empresas de vocês e principalmente quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesse período e imaginam que vão enfrentar até o final da pandemia. Agora, tem uma questão que talvez vocês ainda não tenham refletido sobre ela, eu quero provocar vocês aqui, reflitam e compartilhem aqui conosco, que é o seguinte: o que vocês gostariam de ter feito antes, se soubessem que iam enfrentar um período como esse e não conseguiram fazer por falta de tempo ou de orçamento ou de budget? Talvez, é claro que ninguém previa uma crise com essas dimensões, mas se vocês pudessem ter previsto, o que vocês gostariam de ter feito e não deu tempo ou não deu dinheiro para vocês fazerem? Boa noite, Wilson e demais participantes. É muito legal estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. É sempre muito rica, Wilson. Acho que a minha é a sexta ou sétima vez que eu venho na sua mesa redonda e a gente sai sempre muito enriquecido de novas oportunidades, de novas visões, compartilhando, sem dúvida nenhuma, as experiências. A Covid ajudou a acelerar isso, sem dúvida, mas a gente não pode esquecer que tudo que a gente está colhendo hoje, ele é fruto de um trabalho que as empresas como um todo, isso não só o Bradesco, mas as outras empresas também, têm feito ao longo dos anos, né? A gente não pode achar, porque está todo mundo em casa trabalhando agora, que a gente consegue simplesmente mudar o paradigma de como a gente estava para como a gente vai ficar no futuro. Vai haver mudanças? Vai haver mudanças, mas a gente precisa lembrar que nós estamos colhendo fruto de muita coisa plantada há um tempo atrás. Então, isso é muito importante. Você perguntou também sobre a questão de orçamento, né, o que foi pedido ou não. A gente, esse ano, mudou um pouco a forma de como pede as verbas, como pede os orçamentos no banco, no meu departamento. A gente está responsável por compra de toda a infraestrutura do país inteiro, não só dos data centers, né? E a gente fez essa previsão detalhada logo no começo do ano. Logo quando começou a ter essa questão da Covid, eu, particularmente, que já tenho um pouco de problema de respiração, eu fiquei já desde o começo um pouco assustado, né? E uma coisa que a gente fez foi incrementar o número de usuários da nossa VPN. A gente tinha uma VPN para 5.000 usuários, aproximadamente, com um processo bem estabelecido do que pode acessar, o que não pode acessar, as vacinas que precisam ter no ambiente como um todo, né? Quem pode usar, o processo de gestão de acesso bastante robusto que nós temos. Aí o Marco Leone conhece muito bem isso. Mas o que a gente fez desde janeiro, a gente aumentou a capacidade da nossa VPN dos departamentos para 50.000 usuários. Tá? Isso a gente começou a fazer em janeiro. E mais recentemente, no mês de abril, a gente criou também uma VPN para a agência.
para permitir com que as pessoas das agências também pudessem fazer algum tipo de trabalho sem fazer a transação financeira por questões de segurança, mais do funcionário do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente fez esses dois movimentos importantes, tá? Eu diria que isso foi o que melhor, mais ajudou a gente fazer o setup de trabalhar em casa com velocidade. Uma coisa que eu teria feito diferente, que a gente fez no final, no processo de início de quarentena, que foi a colocação do call center em home office. Né? A gente tem um call center estabelecido já há bastante tempo, com tecnologias das mais diversas. E, portanto, a gente enfrentou alguma dificuldade na hora de colocar o call center para casa, que a gente não imaginava que ia precisar colocar. Isso significa o quê, Valdemar? Quantas pessoas vocês botaram no call center em home office? Essa é uma questão que depois eu vou colocar para o César também. Numa visão ampla, né, a gente tem aproximadamente, trabalhando na rede de agências, em torno de 60 mil pessoas. Dessas 60 mil pessoas, a gente tem 60% em casa e 40% nas agências. E, semanalmente, há um rodízio das pessoas que ficam nessas agências. Tá? Então, tem um pedaço em casa, um pedaço trabalhando por causa do atendimento público. Do restante dos funcionários, 40, 45 mil aproximadamente, né, a gente tem 93% em home office. Tá? Especificamente, uma curiosidade, né, da minha área, que a gente faz a administração e a operação da TI como um todo, né, a gente tem 3 grandes data centers, né, um na Matriz, um em Alphaville e outro em Curitiba. Hoje a gente estava com 160 pessoas nos 3 turnos trabalhando nesses data centers. Tá? A gente tem um número de pessoas menor do que a gente tem num final de semana, num domingo, trabalhando localmente. No campo. Tá, então eu vou aproveitar o gancho e passar a palavra para o César, porque um dos desafios que ele enfrentou foi justamente transferir o enorme call center da Claro, Net, para home office. Então, mas eu quero primeiro que você diga o que você gostaria de ter feito se soubesse que ia acontecer uma crise desse porte e não conseguiu fazer, e também se a crise, a pandemia, acelerou o processo de transformação digital na Claro. Bom, boa noite a todos. Também agradeço muito aí, Wilson, porque esse papo nosso é sempre muito criativo, né? Acho que traz algumas questões e experiências aqui que nós podemos trocar e que tanto enriquece, né? Eu acho, esse nosso mercado, né? Então, contando aí com todos os colegas, cada um com uma experiência diferente, né? E a gente vai percebendo, né, em todos esses encontros que a dinâmica é que nós temos algumas experiências diferentes, mas no fundo a gente acaba olhando sempre, né, a TI como um grande desafio, né? E cada empresa tem, na verdade, a sua particularidade, mas todos, de uma certa maneira, tiveram que trazer imensos aqui desafios para fazer com que essa operação de cada uma dessas grandes empresas que estão aqui representadas, de fato, pudessem estar com a sua operação aí funcionando de maneira exemplar, né? Então, agradeço mais uma vez aí pelo teu convite, né? E sempre um prazer estar aqui com todos vocês. E com a Claro não foi diferente. O Valdemar comentou um pouco dos desafios, né? E daquilo que ele procurou fazer ao longo desse período. E na Claro, se nós olharmos um pouquinho para trás, nós já vimos fazendo um processo de transformação muito forte, né? De fato, na Claro, né, hoje nós estamos com 40 mil colaboradores, então é uma empresa que, para qualquer movimento, né, ela precisa de uma estratégia muito bem elaborada,
um plano tático e operacional bem executado, né? E para essas 40 mil pessoas, de fato, nós não tínhamos uma prática de home office de maneira massiva, né? Algumas práticas de home office, né? Alguns departamentos, de fato, executavam home office, mas não era uma atividade instituída dentro da empresa, né? Até por isso, nós não tínhamos todos os funcionários com VPNs habilitadas, embora a infraestrutura estivesse bem preparada para isso. Nós também tínhamos ferramentas de colaboração, que nós já vimos ali em alguns departamentos implementando isso massivamente, mas não para 40 mil colaboradores, né? Então, olhando um pouquinho para trás, embora a gente tivesse uma infraestrutura muito boa, né? Talvez a gente pudesse ter acelerado, assim como o Valdemar colocou, a questão do call center em home office. Eu acho que a gente poderia ter ousado um pouco mais e talvez a gente já pudesse ter feito algumas implementações da transformação digital, e aí eu venho muito para a questão de colaboração entre os nossos colaboradores, funcionários, né, de maneira massiva. Então, algumas iniciativas nós fizemos, tínhamos toda a tecnologia disponível da empresa, mas talvez a gente pudesse ter implementado com uma velocidade um pouco maior essa questão dos call centers e também as questões aí de ferramentas de colaboração, que já tinha uma boa adoção, mas não por uma quantidade massiva de 40 mil funcionários. Porém, a nossa surpresa é que, como a tecnologia estava ali, né, disponível, foi fácil, né? Nós, em poucas semanas, conseguimos atingir 100% dos nossos colaboradores, com toda essa questão de ferramental, de colaboração e alguns kits de trabalho remoto, né? E também, em tempo recorde, nós conseguimos, em torno de 30 mil pessoas que trabalham, a grande maioria própria, né? Nos nossos call centers, mais de 50% hoje estão trabalhando de maneira remota, né? Então, é uma quantidade bastante expressiva, foi um desafio muito grande. Óbvio que nós tivemos também que reforçar algumas questões ali de links, né? Até para que a gente pudesse liberar todas as VPNs. E fizemos também o uso da tecnologia que estava disponível até para poder acelerar todo o processo de disponibilização dessas VPNs, né? Em 24 horas, nós estabelecemos ali um processo de robotização através de RPAs, que nos ajudaram a prover de maneira massiva, né, a liberação de VPNs e de alguns outros kits de infraestrutura com o nosso time, para que fosse possível a gente, em 2 semanas, estar com todas as operações estabilizadas, call centers, engenharia, TI e toda a parte de operação de campo, né? Então, eu vejo que a gente fez assim grandes investimentos, de fato, né? Mas é sempre possível a gente acelerar um pouquinho mais, né? Quando a gente é desafiado e quando a TI entra com esse protagonismo dentro da companhia, ela surpreende. Então, acho que essa palavra é o que traz aquilo que, na verdade, nós estamos vivendo. É o protagonismo da TI nesse momento de crise, que ela está realmente sendo exaltada e ajudando aí a corporação de uma maneira geral. Eu tenho uma opção de questões específicas para cada um de vocês, mas eu quero continuar essa rodada. Redensky, quero ouvir de você suas considerações a respeito dessas questões que eu coloquei. Boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer ao Wilson o convite. Realmente é um aprendizado grande em cada reunião dessas, escutar a experiência de cada um, realidades completamente distintas e por vezes a gente acha que a gente está atingindo um grande desafio, entregando VPN para 2 mil funcionários, a gente se depara com situações de 50 mil, 40 mil, me sinto até um pouco envergonhado, vamos chamar assim. A B3, né, ela vem de uma realidade um pouquinho diferente. Desde 2018, logo após a fusão da BMF-Bovespa com a CETIP, se iniciou um processo de mudança cultural, liderado pela área de pessoas,
e com a participação, obviamente, de todas as áreas da empresa, em especial tecnologia. Nesse processo, a gente está falando desde novos valores da empresa, da B3 como empresa, estamos falando de um novo dress code, estamos falando de um novo espaço de trabalho, sem salas fechadas, e estamos falando de mobilidade, né? Então, essa mudança cultural que levou e puxou todos esses aspectos, né? No caso da mobilidade, nos deu uma vantagem grande nesse momento. Então, nós tínhamos já 100% dos funcionários aptos a realizar o trabalho remoto. Nós já tínhamos uma disciplina de trabalho remoto implantada em boa parte da empresa, vamos chamar assim, talvez com uma adesão, talvez não intensa, mas não só disponível e já sendo utilizada por boa parte da empresa. Então, com isso, nós estamos efetivamente preparados para que 50% da empresa trabalhasse remotamente. Inclusive, alguns 2 meses antes, se eu não me engano, ou 1 mês antes, nós tivemos aqui em São Paulo uma tempestade muito grande que dificultou muito o acesso físico no centro da cidade. E já nesse evento, nós tivemos praticamente 50%, 40% da empresa utilizando o acesso remoto. Então, foi até um teste de capacidade, né? Então, com a ocorrência da Covid, o nosso desafio foi, o mais rápido possível, nos movermos de 50% para 100%. E isso nós conseguimos fazer de uma forma bem rápida. Tecnologicamente, a nossa infraestrutura estava habilitada em termos de hardware, foi basicamente conseguir fazer uma expansão de software, fazer uma ou outra adequação e, no final da primeira semana, nós já tínhamos condições de ter 95% da empresa remota. Hoje nós temos algo em torno entre 90% e 95% da empresa trabalhando de forma remota. O índice de satisfação, nós fizemos uma pesquisa recentemente, ele é altíssimo, acima de 90% de satisfação. O ferramental de colaboração funcionando de uma maneira fantástica, todos afirmando que estão produzindo mais do que se estivessem trabalhando localmente, e efetivamente até levantando situações inimagináveis de que estão se sentindo esgotados de tanto trabalhar, né? Ou seja, antigamente você levantava de uma reunião para outra, parava, conversava com alguém, chegava atrasado na reunião, né? Um hábito ruim nosso aqui no Brasil. E agora não, agora você encerra uma reunião, já tem a outra ali pipocando, você entra, quando você vai ver, você já está com dor nas costas, né? Que é um problema também, que a gente acaba tendo, né? A questão de postura. E você vai ver, já chegou na hora do almoço, você vai assim o dia inteiro, né? Então, eu diria que, no caso da B3, esse processo de mudança cultural nos levou a preparar, a ter mobilidade para todos, para 100% da população, e com isso, nós efetivamente não tivemos uma dificuldade grande, para surpresa de todos ficaram muito satisfeitos. E, enfim, foi realmente muito bom. Em relação ao que, eventualmente, se a gente soubesse de um evento desse porte, né, talvez a gente tivesse... o ferramental de colaboração, ele já existia, ele era usado, só que parcialmente, né? Então, não era usado por todos. Mais uma vez, a gente já tinha iniciado treinamentos de todas as áreas do ferramental de colaboração, né? Por mais simples que ele seja, um treinamento ajuda, mas tinham muitas pessoas que não estavam acostumados a usar, né? Então, uns usavam o Skype, outros, poucos inovadores, vamos chamar assim, né? Até dá vontade de sorrir quando a gente fala de inovador usando Teams, né? Como se fosse uma inovação hoje em dia, mas
eram inovadores que usavam o Teams, né? Um grupo talvez não tão grande de desenvolvedores, mas a gente já tinha partido para várias reuniões virtuais usando o próprio Teams, e já existiam grupos o grupo de reunião de mudanças já usava o Teams, mesmo porque nesse processo de mobilidade, novos espaços, a gente está em obra, então espaço físico também não está sobrando, né? Enfim, talvez nós soubéssemos que queríamos ter essa situação, nós tivéssemos reforçado e acelerado a implantação das ferramentas de comunicação. Não foi um grande sofrimento, né? Eu diria que em pouco tempo todos conseguiram usar, e hoje em dia o grau de satisfação ele é bem elevado. Legal. Bom, queria ouvir o Bert agora, lá na XP, Bert. Bom, a XP, ela, nesse momento de home office e de suportar todos os funcionários, ela teve algumas ações preparatórias durante o final do ano passado e o começo desse ano, que possibilitaram que esse movimento ele fosse muito rápido e muito transparente para a empresa. Como o Ricardo tinha comentado, nós sofremos há 2-3 meses atrás um problema de acesso físico aos prédios por causa de alagamento e enchente em São Paulo, e um pouquinho mais atrás greve dos caminhoneiros, e isso alertou um pouco a empresa de a necessidade de ter planos de contingência, obviamente não pensando numa pandemia, mas pensando em algum outro desastre natural, oriundo de tráfego ou acesso físico ao prédio. E nós tínhamos alguns planos de riscos já mapeados, já ensaiados, e quando a pandemia ela começou a tomar força e a gente teve que executar o plano, esses cenários eles já estavam mais ou menos definidos. Então, colocamos praticamente 100% da empresa em home office em 5 dias, seguimos um processo de priorização das áreas mais críticas, seguindo todo o BIA, toda a nossa suíte de colaboração ela já estava previamente sendo amplamente usada pela empresa, então toda a questão de reunião virtual, Teams, e toda a interface que isso possibilita. E foi um grande sucesso porque, para o negócio, nós tivemos esse movimento de escritório para casa, zero impacto, todas as unidades e todas as operações ficaram na sua plenitude em 100%, inclusive operações críticas como mesa de operações, mesas institucionais e tudo mais. Eu estou comentando, obviamente, situações que nós fizemos baseado não pensando numa pandemia, pensando em situações mais de acesso físico. O que eu poderia ter feito antes? Acho que eu poderia ter, como empresa, a gente poderia ter tratado esse enxoval de VPN para todos os funcionários de uma forma mais proativa. O que levou nós realizarmos durante 5 dias o tombamento e não num dia só? Que nem todas as pessoas possuíam o acesso necessário, existia algum ajuste dependendo do que a pessoa podia acessar ou não, e esse mapeamento de perfil ele foi enquadrado e foi feito. Então, se esse ensaio tivesse sido antes, com certeza a gente teria virado a empresa em 1 dia e meio. Tá? Era só questão de logística da pessoa pegar seu equipamento e levar para casa. Mas, novamente, eu acho que é um aprendizado, porque nunca imaginávamos que ia ter uma pandemia, nunca imaginávamos que podia ter uma greve de caminhoneiro, enfim, acho que a tecnologia tem que estar sempre atenta e prevendo N fatores e como se precaver a eles. Tá? Legal, obrigado, Bert. Então vamos agora para o Rodrigo, vai falar desses impactos na estratégia de TI do Banco do Brasil. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Queria agradecer muito o Wilson, todo mundo. O debate é muito rico. A gente vê que, apesar de indústrias diferentes, os desafios são muito próximos, muito parecidos. O Banco do Brasil, como todo mundo, acho que os sofrimentos foram os mesmos e as virtudes foram as mesmas. Quer dizer, a gente já vinha no processo, na verdade, todos os bancos, o Banco do Brasil não era o único, né? Um processo de transformação. Mais de 90% já das transações, interações com o cliente já não eram mais presenciais. Isso, desse período, então, se incrementou ainda mais. A gente tem um crescimento de uso de canais digitais nesse período muito forte, em todos os aspectos, tanto no ponto de vista dos aplicativos, de WhatsApp, ou mesmo interação com nossos funcionários.
uma maneira muito forte. Quanto a isso, a gente não teve grandes impactos, mesmo com esse grande incremento, como a gente já vinha nesse modelo. Acredito que isso acelerou um processo que já ia acontecer de qualquer forma. Claro que esse cliente que começa a usar os canais digitais, naturalmente ele fica, porque a experiência normalmente é muito boa, é muito melhor que o físico. A gente acredita que isso deve permanecer. Do ponto de vista interno, né, dos nossos colaboradores, acho que os desafios foram os mesmos. Né? Nós somos o Banco Brasil é uma empresa de quase 100 mil funcionários, com infraestruturas diferentes em cada cidade, com realidades muito diferentes. É muito diferente eu estar em Brasília, estar em São Paulo, eu estar lá no interior do Pará ou qualquer outro lugar dos rincões. Então, acho que um dos grandes desafios foi em tão pouco tempo a gente conseguir colocar todo esse público, todo esse time de funcionários com a possibilidade de trabalhar em home office. Não necessariamente todos trabalharem em home office, estão em home office. Temos alguns heróis ainda que estão lá no front de batalha, lá, ainda atendendo clientes. O banco tem uma série de soluções de governo que ele apoia e que nesse momento precisam estar lá, mas a grande maioria dos colaboradores, eles estão em home office, e aí vem a grata surpresa, que assim, acho que alguns dessas coisas a gente acaba caindo alguns mitos, né? O trabalho no home office, ele se mostra, com a evolução ferramental que a gente tem hoje para trabalhar em home office, ele se mostra, como eu acho que o Ricardo comentou, muito efetivo, a produtividade é extremamente boa, o nível de satisfação dos colaboradores que trabalham em home office é muito grande. Esse trânsito que a gente tinha entre uma reunião e outra, hoje já não acontece, então, na verdade, a gente está quase sobrecarregado com isso, né? Estamos aprendendo ainda a lidar com isso. Mas a gente conseguiu ser muito eficaz nesse período, né? Tá sendo muito... Isso está acontecendo não só na sede, mas também em todos os cantos do Brasil. Alguns acertos a gente fez, acho que durante o tempo, também a gente conseguir colocar os funcionários que atendem no front, conseguir ir para o home office, conseguir atender esse cliente de maneira digital, totalmente digital, mesmo funcionários que não tinham esse skill inicialmente, tinha uma preparação que não foi feita para esse momento, claro, ninguém previa uma pandemia, mas já havia um movimento interno disso, então a gente tinha preparado algum treinamento, algum ferramental, a gente já tinha, do ponto de vista de TI, a estrutura, a gente estava preparado para 70 mil, mais ou menos 70 mil conexões simultâneas de VPN, mas quando aconteceu, de fato, assim, quando você fala o que a gente podia ter se antecipado, né, acho que essa pergunta é bem pertinente, apesar de já ter trabalho em home office, apesar de já ter todo o ferramental para home office, apesar de já ter infraestrutura e alguns processos desenhados, quando a gente precisou, muita coisa ainda não estava totalmente lembrada, seja em treinamento, seja em alguns processos, seja em alguns acessos. A revisão do processo ela é muito importante nesse momento, porque coisas que não poderiam ser feitas, a gente precisa que elas sejam feitas, não tem, isso eu acredito que seja uma evolução muito positiva daqui para frente, essa revisão de todos os nossos modelos de processo. E eu acho que se a gente pudesse antecipar, se a gente pudesse ter previsto isso, ter se antecipado esse movimento, fazendo esse treinamento, preparando esses processos para esse momento com um pouco mais de antecedência. O que aconteceu foi que tudo aconteceu em uma semana, como em quase todos os relatos aqui. Foi uma semana bem intensa, né? Intensa, né? Mas acho que o resultado foi bastante positivo, apesar dos percalços, é muito positivo. Acho que tem muito ganho, a gente vai sair daqui, acho que todo mundo sai muito mais forte do que a gente entrou nessa pandemia, essa é a mensagem. Legal, Rodrigo. Essa explosão do atendimento digital, Valdemar, acho que eu queria vocês dois dos bancos, depois a gente pode ouvir comentários dos demais, mas essa explosão súbita do atendimento digital
teve um impacto importante na estratégia da TI, principalmente dos bancos. Inclusive com um aumento acelerado das tentativas de ataques, das fraudes e tal. Eu queria que Valdemar, você falasse um pouquinho sobre isso, depois a gente volta para o Rodrigo e vamos ouvir a opinião de todo mundo sobre o impacto dessa demanda pelo atendimento digital nas estruturas de vocês. A demanda digital ela cresceu bastante, principalmente no canal mobile, né? Foi onde ela mais cresceu e mais teve algum tipo de necessidade de atuação aí, né? A gente também encontrou ao longo desse período algumas questões aí relativas à segurança, né? Onde a gente percebe que o lado do mal se animou aí a fazer mais coisas nesse momento, né? Alguns phishings aí extremamente bem elaborados, num contexto bem preparado, né? Que causou aí uma certa preocupação da nossa equipe de segurança no sentido de atuar rapidamente para tirar esses phishings aí de onde estavam hospedados, coisas dessa natureza. E a própria questão natural aí que a gente vivencia, tanto o Banco do Brasil tem muito isso, nós também temos, né? As salas de autoatendimento, né? Que é um lugar amplo, aberto, né? Que é sempre um local onde os fraudadores tentam atacar aí os nossos clientes, aí, seja com o golpe da troca do cartão, coisas simples, né? Que numa dimensão muito grande, como o Rodrigo colocou, no Brasil inteiro, uma coisa é isso aqui em São Paulo, a outra coisa é lá em Botirama, né, que fica a 800 quilômetros dentro do estado da Bahia de Salvador. Quer dizer, um lugar muito longínquo, né? Então, eu diria que essa foi uma preocupação. Por outro lado, uma questão que nos deixou bastante tranquilo, né? Com essa possibilidade do acesso remoto, como a gente já tinha exercitado isso várias vezes, a gente estava bem preparado para isso. A gente teve uma experiência muito interessante, até motivo de riso aí do nosso presidente. Aí, né? No ano passado foi feito um projeto de home office. E lá tinham 300 pessoas fazendo um piloto. E se você pegar o documento de final desse projeto, tem lá pelo menos 150 razões para não fazer o home office, que foi muito engraçado, né? E aí todo mundo colocando que gasta muito a franquia do celular, de dados, a operadora não pega direito naquela região, dentro de casa, coisas assim do tipo, né? E aí a gente estava com esse projeto no Departamento de Recursos Humanos, né? Para ir para frente, e acabou ultrapassando esse projeto aí, fazendo home office na força, né? Mais curiosidade aí para compartilhar com os colegas. Rodrigo, e aí, no Banco do Brasil também, vocês tiveram que correr para apagar incêndio? É natural, né? Assim, houve realmente um incremento muito forte dos canais digitais, como eu falei, assim, se a gente pegar, claro que o mobile hoje é o principal canal bancário, acho que não só no meio bancário, mas em todos os meios, ele é super importante, mas a gente viu crescimentos também em WhatsApp, enfim, tudo que é meio digital aumentou muito. Um movimento muito forte de abertura de contas digitais, e quando a gente faz a pesquisa para ver o motivo da abertura, já é um dos principais motivos, a questão da pandemia, a questão do isolamento social, a necessidade de ficar em casa, já é um dos principais motivos dessa abertura de conta digital. E eu acho que, olhando lá para o lado da segurança, um ponto importante que, assim,
No mês passado, por exemplo, a gente incrementou 1,5 milhão, mais ou menos, de usuários do mobile, do nosso principal aplicativo. Desses, 16% eram de pessoas acima de 60 anos. Era um público que não chegava a esse acesso, ele não teria naturalmente chegado a um acesso de mobile. Ele, normalmente, aquele público ele ainda prefere um atendimento presencial, ele tem já um histórico de atendimento diferente, né? E esse é o público que eu acho que ficou mais fragilizado do ponto de vista de segurança, onde a gente teve o maior cuidado, porque eu acho que o grande problema de segurança que os bancos vivem muito em cima de, não é fragilidades de segurança da instituição ou do meio, mas sim em cima de engenharia social. Em cima do conhecimento que o fraudador tem, ele chega em cima de um cliente que é um pouco menos afeito à tecnologia e se aproveita dessa confiança ou ingenuidade, como chamar, a falta de conhecimento mesmo de uso do digital, e aí assim acaba dando as credenciais, dando informações que ajudem nessa fraude. Então, esse foi um cuidado que a gente teve muito nesse momento, porque com esse público, que não é um público usual de canal digital, a gente imaginou que isso fosse crescer. Não houve esse movimento de crescimento tão forte, mas a gente teve uma monitoração muito forte para prevenir isso. E um outro ponto aí é que a gente tem a gente teve alguns movimentos estamos fazendo agora, inclusive, de pagamentos de alguns benefícios que o governo está fazendo, né, e o Banco do Brasil e a Caixa, principalmente, mas todos os bancos estão participando. E isso, claro, traz um público também para a agência, aí sim, já no local físico, né, também que não é o público normal de uma agência, ele é um público que pouco afeito à tecnologia, ou mesmo fora até do mercado bancário. Então, esse é um público também que a gente teve que ter muito cuidado para protegê-lo, né, para ele conseguir receber o benefício dele de maneira correta, do jeito que ele devia, porque também foi alvo de muito de fraudadores. Mas eu acredito que a gente conseguiu e muito bem, até porque, assim, o segmento bancário, acho que o Ademar vai poder falar isso com muita propriedade, assim, qualquer negócio que se faz, a gente pede, segurança é uma das vezes principais. Assim, como a gente tem um mercado que é muito baseado na confiança, então, segurança é um dos pilares, então a gente sempre pensa muito nisso, acompanha muito isso, monitora muito isso, mas claro que é uma preocupação quando tem um incremento tão grande de usuários, do jeito que a gente foi. O que é bom, nossos KRs de incremento de usuários já estão quase batidos aí, porque o movimento ajudou muito, né? A questão da segurança, obviamente, permeia toda a nossa discussão, independente de pandemia ou não. Claro que agora a questão da segurança fica exacerbada, né? E depois eu quero ouvir o Redensky e o Bert a respeito disso. Antes eu queria voltar um pouquinho para o César, porque tem algumas peculiaridades na Claro que eu acho que vale a pena a gente explorar, que é o fato de, com o distanciamento social, com o isolamento das pessoas, houve uma explosão de lives, de streaming, de e-commerce, de ensino à distância. Isso deve ter provocado uma sobrecarga brutal nas redes da Claro e até na infraestrutura de TI mesmo, para atender toda essa demanda súbita, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, César. De fato, Wilson, a gente percebeu um aumento gigantesco, né, no consumo, e é muito natural isso acontecer. As pessoas estão em casa, estão consumindo mais internet, né, seja banda larga fixa ou mesmo na móvel. A gente também observou muito, e o Paulo César ontem também mencionou isso ao mercado, também um aumento considerável, né, no que diz respeito à voz, tá? Mas sem dúvida, a explosão do uso de banda larga fixa e móvel foi realmente um incremento significante, né? Isso traz para a gente sempre um alerta, né, nesse consumo, até para que a gente possa
garantir essa disponibilidade a todos os nossos clientes, né? Tanto no mercado empresarial quanto no mercado de consumo. E nós temos tomado também algumas medidas até para que a gente, como somos, né, na verdade, um mercado de serviços essenciais, que a gente não deixe também, né, toda a nossa população aí do Brasil sem esse aparato de infraestrutura. Então, algumas medidas no cancelamento do cliente, na suspensão, entendendo também todo esse momento de crise, né, econômica especialmente, não só na saúde, mas econômica. A gente vê aí realmente alguns números preocupantes quando a gente olha um pouco como vai ser o nosso ano, né, ou talvez até entrando no próximo ano, nós vamos ter realmente alguns impactos, né, do ponto de vista aí de inadimplência e assim por diante. Mas ainda assim nós mantivemos uma postura de garantir os serviços à nossa população, e mesmo com esse pico, com esse salto de consumo, a gente tem, de uma maneira boa, mantido aí o serviço. Agora, o que nos chamou a atenção, no caso da Claro, e em todos aqui comentaram no segmento financeiro, essa explosão natural, né, nos canais digitais. Na Claro também não foi diferente, mas um canal, especialmente na Claro, se destacou, que foi o canal de atendimento por WhatsApp, né? Nós fizemos, o final do ano passado, o lançamento desse canal, ainda que de uma maneira tímida, não massiva, e aí no início do ano nós, de fato, começamos a levar um pouquinho mais de volumetria para esse canal. E os indicadores que nós estamos acompanhando aqui nas últimas semanas mostram agora um número constante, mas o aumento comparado com a demanda que nós tínhamos ali em fevereiro, comecinho de março, saltou para quase 700% de incremento nesse canal. Então, isso provoca também, né, a nossa integração, o nosso back-end, porque tudo isso está plugado nos nossos sistemas, né, que atendem as diversas unidades, né, do empresarial, do consumo. Isso tem provocado um aumento de demanda muito grande. E a nossa infraestrutura de TI está respondendo bem. Nós estamos conseguindo ter um bom nível de resposta, mas eu acredito que sim, é sempre com uma vigilância permanente. Especialmente na segurança, que eu acho que não é por menos, né, uma área onde muitos investimentos aconteceram, mas a área de segurança é sempre aquele ponto. Nós temos que ter um investimento constante e uma vigilância permanente, né? Então, segurança, de fato, é algo onde a gente tem que estar com muita atenção, especialmente porque aparecem diversas oportunidades quando você está com muita gente plugada na internet, fazendo transações, sejam elas financeiras, ou seja ela através de consulta de dados pessoais, através dos aplicativos. Então, essa vigilância permanente ela é necessária, e na Claro não tem sido diferente, não. Roberto, eu queria te ouvir. Eu li recentemente um diretor institucional da XP dizendo que vocês precisariam rever o papel do escritório, do espaço físico do escritório. Vocês tinham planos de ocupar um espaço de 40 mil metros quadrados e hoje ocupam 24 mil metros quadrados, e ele acha, parece que é uma posição da corporação, de que não vai precisar muito mais do que isso, se precisar desse espaço todo. Isso significa um incremento do home office, como a gente já falou, e eu quero que você me diga que preocupações você tem do ponto de vista de segurança com esse incremento do home office na XP. Foi o Rafael Fulanetti que deu essa entrevista para o Estadão, se não me engano. Eu acho que o home office ele veio, como já foi dito aqui, para poder quebrar alguns paradigmas até de interação de times, produtividade e tudo mais. Todas as empresas aqui estão passando por esse momento, estão vendo quão produtivas as ferramentas de colaboração podem nos ajudar.
Em relação à segurança, acho que é uma preocupação em serviços financeiros que nasce na origem do produto. Então, na fase de concepção, a primeira coisa que você pensa logo na sequência da feature é como proteger aquele serviço de fraude ou de como ter controles mitigatórios para que não exista eventualmente alguma ação dolosa. Na XP não é diferente, a gente está muito preocupado, as áreas de risco e segurança estão atuando com as monitorias em 1000% nesse momento, aumenta o número de diferentes tentativas, diferentes golpes possíveis na praça, como foi bem dito pelo Valdemar, a mente ela está a todo vapor, não só nossa, mas também do pessoal do outro lado da mesa. E como segurança a gente está atuando com o máximo de zelo possível e com monitoria em 100% dos nossos serviços. Existe um ecossistema na XP, como em qualquer instituição financeira, muito voltado à prevenção de riscos, tecnologia e segurança da informação, então essa tríade está funcionando muito bem. E os nossos números eles estão 100% sob controle, nada fugiu do que era esperado. Obviamente, temos uma preocupação a mais, que é o dispositivo agora na residência do funcionário, né, residência do colaborador, né, é uma situação que você não controla a rede que ele está conectada ou efetivamente como que ele está acessando. Então, por isso que é importante a questão das redes privadas, como você blinda o dispositivo do colaborador, como você minimamente garante que o que ele está executando na outra devido acesso e tudo está sendo coordenado e monitorado. Legal. Redensky, vocês tiveram, isso eu li também, que vocês tiveram que remodelar todo a estrutura da educação financeira que vocês tinham, que era basicamente presencial também, vocês tiveram que criar uma plataforma para ensino à distância em educação financeira, que era uma coisa forte aí dentro. E que impacto isso tem na sua estrutura de TI e a preocupação de segurança também em relação a esse relacionamento novo com esse tipo de público que vocês têm? Bom, isso com relação, começando de trás para frente, né, a B3 ela é vamos dizer assim, a nossa principal infraestrutura do mercado financeiro do país, né? Então, isso tem seu ônus e seu bônus, né? No que diz respeito à segurança, o core dos nossos serviços, ele tem, em sua grande maioria, uma camada, vamos dizer assim, protetora, que são os bancos, as corretoras, os participantes, né? Então, o core dos nossos serviços, em sua grande maioria, ele é acessado através desses participantes. Então, efetivamente, nesse sentido, a gente está sempre acompanhando, assim como os participantes acompanham o nosso nível de prontidão de segurança, a gente também acompanha o nível dos participantes. Nós temos, sim, uma grande preocupação com relação à explosão do home office, né, com todo o set de o Bert mencionou, né, em termos de seja uma rede residencial não devidamente protegida, seja o aumento de impacto que eventualmente um ataque de DDoS pode ocasionar, né? Então, hoje, se todo mundo está acessando remotamente, um DDoS tem um potencial de impacto maior do que eventualmente poderia ter. A quantidade de phishing ela tem aumentado muito. Nesse sentido, nós temos realizado campanhas de conscientização específicas para o momento que a gente está vivenciando. Nós temos feito casos de uso nos nossos testes de intrusão mais recentes, mais relacionados ao momento que a gente está vivenciando, ou seja, os casos de uso são voltados a tomadas de
de controle dos nossos endpoints atuais, né, de tentativas de tomada. Então, sim, existem inúmeras ações de segurança que estão sendo tomadas especificamente relacionadas ao momento que a gente está vivenciando. Então, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, todas as empresas avançaram muito em termos de segurança. O problema é que os hackers avançaram tanto quanto a gente, né? Então, o nível de prontidão, preocupação, ele sempre está no seu nível máximo, ainda mais no momento que nem o que nós estamos vivenciando, né? Com relação ao acesso digital, como eu coloquei anteriormente, o nosso core hoje, ele tem essa camada que são os nossos parceiros, nossos participantes, bancos e corretores, mas a gente também tem, seja a nível da educação, seja a nível do nosso site institucional, seja a nível do canal de investidor, né? Nós entendemos que nós temos uma evolução grande pela frente nesse sentido. Hoje, com todo o ferramental que a nuvem te oferece, com tecnologias que eventualmente você nem tem disponível dentro da sua casa, nós entendemos que nós temos um caminho a seguir nesse sentido, e é o que nós procuramos percorrer ao longo dos próximos 2 anos, nesses segmentos especificamente que eu mencionei. Tem uma expressão que está na moda, vocês já devem ter ouvido. Eu não gosto muito dos modismos, mas de toda forma é a história do novo normal. Todo mundo está falando disso, e eu queria ouvir rapidamente de vocês como é que vocês imaginam que vai ser esse novo normal no pós-pandemia. Bom, além dos aspectos, né, da adoção, né, de home office, que de fato esse é um caminho sem volta, eu acho que isso traz um certo benefício para nós, né, como sociedade e até para a infraestrutura das nossas cidades. Eu acho que isso é benéfico em demasia, eu acredito, não só pelo índice de poluição que nós vemos, pela questão do transporte público, né, pela questão de você também poder ter 1 ou 2 dias de estar um pouco mais próximo da sua família. Eu acho que tem todo um aspecto social, né, que não só de uma questão corporativa, mas uma questão social também, que esse home office praticado em massa vai trazer de benefícios, né? E aí, acho que isso tem um horizonte muito interessante daqui para frente, né? Indo além da questão do home office, de você poder ter essa questão de estar com um pouquinho mais de tempo na tua família, dedicando um pouquinho mais de tempo, preservando um pouco mais de tempo que você gastaria, ou 2 ou 3 horas, dependendo de cada situação no trânsito, né? Eu acho que tem uma questão desse mindset, dessa cultura de colaboração. Isso, de fato, vai ter um aumento exacerbado, né, para que a gente possa cada vez mais ser criativos nesse nosso modelo de trabalho, né? Nós vamos ter uma necessidade de implementar uma velocidade diferente, embora os modelos ágeis tenham trazido para a gente um pouco dessa tônica, né? Então a transformação ágil, a transformação digital, de uma certa forma propicia acelerar alguns processos, né? Mas eu acho que essa criatividade, essa nova maneira de trabalhar, essa forma de colaboração, ela vai ser de fato muito transformadora na minha visão. E as empresas buscarão, né, por uma questão de eficiência de custos, né, durante e pós-pandemia, de automatizar e simplificarem muito os seus processos, né? Então nós vamos daqui para frente cada vez mais olhar os processos de robotização, os processos de machine learning, o uso cada vez mais de inteligência artificial com analytics potencializados, né? Na Claro, a gente está vendo esse novo normal como uma disrupção, como uma oportunidade para a gente continuar acelerando, né? Investindo, colocando os nossos investimentos de maneira certeira, ou seja, selecionar de maneira interessante e de maneira inteligente aonde aplicar esse nosso investimento. Então, os projetos daqui para frente,
eles de fato vão ser cada vez mais acelerados, mas investindo no lugar certo. Essa é a minha visão. O César colocou muito bem essa questão da colaboração. Isso funciona melhor do que o método Agile ou qualquer outro método Lean que a gente possa imaginar, quando você tem a efetiva colaboração entre os grupos de trabalho. Acho também que a gente vai passar por um processo, principalmente os bancos, em empresas de maior porte, na questão da revisão das legislações para o trabalho remoto. A CLT já prevê o trabalho remoto. Isso vai ser, na minha opinião, muito bem, talvez, endereçado aí pelas organizações, no sentido de colocar esse trabalho remoto de uma forma mais efetiva sobre o aspecto legal, né? Todo o legado trabalhista que as grandes organizações têm, assim, são valores extremamente elevados, tá? O que faz com que a gente tenha que elaborar provisões para isso. Da mesma forma que a gente precisou elaborar a previsão de perdas para a inadimplência, para o futuro, para a própria situação que a gente está vivenciando, né? Tanto o Itaú quanto o Bradesco fizeram isso de uma forma mais formal, né? Acho que isso vai mudar fortemente alguns paradigmas. A XP colocou muito bem a questão, o Bert colocou muito bem a questão do espaço físico que se trabalha. O PA hoje ele é muito caro. O Bert colocou muito bem a questão do espaço, né, que precisa ser reduzido. O PA ele tem um custo elevado. E nesse momento que a gente vivencia uma série de questões regulatórias, uma série de questões de custo Brasil, tá? Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande de estar num novo normal, onde a gente consegue uma maior efetividade nas questões de redução de custo, não simplesmente pela redução de custo, mas para você conseguir utilizar as suas receitas de uma forma mais adequada. Legal. Bert, além da revisão do espaço físico, qual vai ser o novo normal lá na XP? Acho que além do comentado já pelos colegas, a gente está num viés muito forte dentro da empresa de eficiência de processos ou de pequenas coisas que eram burocráticas, tá? Nós somos um país burocrático, nossa característica é ter muita dependência de aprovações, assinaturas, fluxos. Isso é uma coisa que vem de muito tempo. E o que a gente está se provocando lá dentro as coisas estão funcionando sem aquela assinatura, sem aquela reunião, sem 12 níveis de aprovação, não que seja comum. Por que a gente não torna todos os processos muito mais simples? A gente tenta fazer com que o processo em si, como um todo, ele atue olhando uma eficiência, ou seja, obviamente, os controles necessários, mas que sejam as coisas ágeis, né? Então, existe um mood muito forte lá dentro de o que a gente está fazendo agora tem que persistir esse modelo para quando a gente voltar no modelo de presencial de escritório, desburocratizar mais ainda as questões de burocracia que envolvem e tornar tudo mais ágil ainda em relação a processos. Não adianta, nós às vezes somos envoltos à burocracia e agora é uma oportunidade de você ver o quão às vezes você pode ter eficiência em cima do que você já achava que era eficiente. Tá? Acho que é um grande pilar que a gente está carregando lá dentro nesse momento. Redensky. Bom, eu acho que antes até de responder a pergunta, né, eu posso dar um exemplo, uma situação que aconteceu ontem mesmo, né, a gente estava de noite e a gente teve um incidente um pouquinho mais sério, né, sendo light no meu posicionamento,
E, obviamente, me ligam, vamos lá, precisamos te colocar num call, né? E começou a se colocar inúmeras pessoas num call e o tempo rolando, né? E no mercado financeiro, tempo, a gente tem horário para fazer, para processar batch, para entregar online, e o tempo rolando, né? E dificuldade de colocar as pessoas, até que alguém sugeriu, mas por que a gente está usando o telefone para colocar via ligação todo mundo em call? Vamos usar o mecanismo de colaboração, né? E foi impressionante, foi realmente impressionante como muito mais rapidamente você conseguiu colocar todo mundo, e no caso, provavelmente a gente estava falando em torno de 40 pessoas discutindo o problema, né? E outro fato que aconteceu, tinha duas delas localmente na empresa, e o notebook deles travou, né? E por que você não está conseguindo responder? Não, o notebook travou. Não, usa o celular, né? Usa o celular e entra na ferramenta de colaboração via celular, né? Então, foi um negócio assim até, vamos dizer assim, não vou dizer assustador, mas foi muito, muito interessante, e tenho certeza que na próxima ocorrência não vai se chamar via ligação, já vai se chamar via ferramenta de colaboração, porque realmente a experiência foi fantástica. Falando, né, do novo, né, eu diria o seguinte: vai se ter uma dificuldade muito maior de aceitar um não dá, né? O não dá vai ficar mais difícil, né? Porque a gente vivenciou, por exemplo, o próprio call center, né? Call center remoto, distribuído nas suas residências, é inimaginável, né? Não dá, está dando, né? As áreas de atendimento estão distribuídas nas suas residências, boa parte delas, no caso da B3, nós temos áreas de atendimento, elas estão distribuídas na residência e está funcionando, né? Então, várias áreas de operações não dá para trabalhar remoto, não aceitava, estão trabalhando remoto. Não consigo ver, vai ter uma dificuldade muito maior de se aceitar um não dá de agora em diante. E, por fim, eu diria que um protagonismo maior dentro de TI da área de infraestrutura, né? Eu entendo que a área de infraestrutura tem um leque de oportunidades a se oferecer em termos de experiência de uso para os usuários, principalmente internos, mas também para os usuários externos. Então, deixa eventualmente de ser vista apenas, não que seja visto isso de uma forma geral, mas como uma área commodity, né? E só enxergada quando dá problema, vamos dizer assim, né, para uma área que sim viabiliza oportunidades, seja no uso corporativo ou no uso externo junto aos clientes. Então, eu entendo que um maior protagonismo dentro das empresas e dentro de TI das áreas de infraestrutura. Então, acho que tem esses dois pontos. Rodrigo, como é que vai ser o novo normal num gigante como o Banco do Brasil? Olhando de maneira mais ampla, acho até antes do banco, acho que como sociedade, acho que vai ter, claro, relação econômica, relações pessoais, isso, claro, vai refletir na relação de trabalho e na organização e na gestão, né? Olhando para o cliente, eu acho que o cliente ele foi talvez forçado pela circunstância a migrar para canais digitais. Eu acho que o primeiro momento pós-pandemia, o nosso grande desafio vai ser como é que eu seguro esse cliente, como é que eu dou a melhor experiência para ele, para que ele permaneça lá dentro. Eu acho que o novo normal vai ser muito mais digital do que é hoje. Eu acho que a gente vai ter menos, a gente vai ter que ser digital de verdade em todos os aspectos, né? Isso é um pouco do Bert falou da revisão de processos, né? Olhando do ponto de vista do banco, né, inclusive de gestão, não só do banco, mas de tudo ainda, assim, eu acho que o trabalho remoto, ele precede mais autonomia do funcionário. Então, assim, acredito que vai ter uma discussão muito forte no futuro sobre essa descentralização da decisão, mais autonomia dos times, a transparência das informações da administração para chegar até todos os times, já que o trabalho remoto vai ser muito mais usual.
vão ter que ter uma comunicação muito mais fluida, um alinhamento de propósito, de objetivo. Acho que esses desafios vão ser alguns que a gente vai viver daqui para frente. Essas discussões vão ser mais comuns. E eu acho que alguns mitos caem, né? O próprio home office, se não me engano, o Valdemar comentou no caso lá do Bradesco, teve no banco também. A gente também teve home office e no primeiro momento a avaliação não era nem perto do que a gente viveu. Então, a vivência de toda uma organização em cima do home office e como ela funcionou, eu acho que vai trazer um outro patamar de discussão sobre esse assunto. Eu falo do home office, mas eu podia estar falando em ensino à distância. Várias outras áreas, não do banco, mas de toda a sociedade está sendo compras online. Muita gente que não comprou online passou a comprar. Talvez isso mude até comportamento. Ensino à distância, meu filho de 8 anos está tendo aula e ele gosta mais da aula online, porque ele está acostumado a joguinhos e outras coisas que propriamente aula física. A dificuldade vai ser botar ele de volta na aula física. Então, acho que isso vai mudar muito e vai refletindo em todas as organizações e no banco também. Eu acho que o Ricardo e o Valdemar comentaram, o Bert também, a respeito de processo, essa revisão da forma como a gente constrói as coisas. Acho que discussões que não vinham mais à tona vieram nesse momento por uma necessidade. Eu acho que isso vai ser muito mais comum e a gente vai ter que revisitar toda a forma como a gente trabalha, todo esse processo interno e também todo o processo que a gente atende o cliente. Quer dizer, a necessidade de ir numa agência física, ela vai se reduzir a muito pouco. Quer dizer, vai ser exigido que ela se reduza muito pouco. Esse movimento já existia, mas eu acredito que vai ser muito acelerado. O novo normal vai ser realmente a gente caminhar mais rápido para o digital, mais rápido para uma reorganização do ponto de vista da gestão e do trabalho. Não, eu que agradeço mais uma vez, o Wilson, em seu nome a todos os colegas aí. É incrível realmente como a gente conseguiu compartilhar, né, experiências similares de indústrias tão diferentes, experiências tão diferentes. A gente tem conversado também com muitos clientes do nosso lado, um fornecedor de software, né? A gente muito acostumado também a tudo isso que você falou, a interagir no dia a dia, visitar os clientes, participar dos eventos, estar no dia a dia prestando serviço, né? Visitando os clientes com as nossas equipes lá em projetos. E de uma hora para outra também a gente precisou, como uma empresa de TI, não foi tão difícil colocar aí, a gente em uma semana botou todo mundo em home office, sem perda aí da nossa capacidade produtiva. A gente tem escritórios em 90 escritórios em mais de 50 países, então diferentes sabores e impactos aí da crise, né? A nossa proposta de valor, como a maioria de vocês aqui já conhece, né? A gente vem conversando muito, é apoiar as empresas nesse processo de transformação digital. Isso tudo entrou num modo aí fast forward, né? De uma hora para outra, alguns segmentos tiveram que se adaptar meio que na marra. A gente tem visto muito impacto, né, nesse mercado de telecom. O César representa muito bem uma das maiores empresas aqui, opera no país, e as experiências dele foram mais ou menos o que a gente compartilhou e viu com os outros players do mercado. São, junto com o segmento também, né, financeiro, bancário, indústrias que tiveram a capacidade de uma hora para outra, apesar de mudar um pouco, de pivotar um pouco a maneira como opera, são mercados que estão em plena expansão, com capacidade de entrega, né, com impacto um pouco mais operacional, mas menos impacto como se comparado, por exemplo, mercado de turismo, né? O que faz o mercado de turismo? Mercado de eventos. Ou você pega varejo, muitas empresas que já tinham passado um pouquinho, se avançado um pouquinho mais na transformação digital, como a Magazine Luiza, por exemplo, você vê que eles estão crescendo, conseguindo manter
ou diminuir o impacto aí, né, dessa situação, mas outras empresas que estavam menos maduras nesse sentido, sofrendo muito mais, né? Bom, muito obrigado pela participação de vocês nesse debate. Quero fazer um agradecimento especial à Microfocus, representada aqui pelo Marco Leone, seu Country Manager no Brasil, pelo apoio que tem nos dado aos nossos eventos, e espero contar com todos vocês nos nossos próximos encontros, virtuais e presenciais, assim que for possível. Um abraço e muito obrigado a todos vocês. Boa noite, obrigado, Wilson. Boa noite. Obrigado, a todos. Boa noite. Parabéns. Obrigado, hein? Boa noite, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado.